Olá, o Multiplix Notícias A Semana começa agora. Aqui você vê e revê as principais notícias dos últimos dias nas regiões Serrana e dos Lagos do Rio. Essa semana, nossa equipe de reportagem fez uma entrevista exclusiva com o diretor da Nova FAOL, empresa responsável pelo transporte coletivo em Nova Friburgo. Ele falou sobre os rumos do serviço na cidade, já que está prevista uma nova empresa a partir do dia 16. Confira. Falta apenas uma semana para o fim da liminar da Justiça, que obriga a concessionária Nova FAOL a continuar prestando serviço de transporte coletivo na cidade. E uma das dúvidas dos friburguenses é se o município ficará sem ônibus. Em uma entrevista exclusiva ao portal Multiplix, o diretor da Nova FAOL, Alexandre Colonese, explicou pontos importantes do serviço. A Itapemirim anunciou o início da prestação do serviço para o dia 15 de julho. E a população se pergunta, a Nova FAOL foi vendida? Ela se colocou efetivamente com interesse na aquisição, tá certo? Foi colocado para ela as nossas intenções, perfeito? Ela sabe exatamente quais são nossas intenções e a gente está aguardando, de fato, que ela consiga nos dar o que a gente solicitou e se ela nos der, a gente vai efetivamente realizar o negócio. A nossa negociação, ela é num todo, é a razão social, é a empresa num todo. Então, não está fora simplesmente o bem imóvel, só a garagem em si, porque a garagem não pertence à FAOL, empresa FAOL, pertence a uma outra empresa. Um dos itens obrigatórios no novo contrato entre a Itapemirim e a Prefeitura de Nova Friburgo é a apresentação da lista de coletivos com no máximo 5 anos de uso. Esses coletivos estão sendo negociados pela Nova FAOL? Pelo que eu entendi do contrato emergencial, ela tem até o dia 12 para apresentar uma relação de frota, não necessariamente, pelo que eu entendi, não fisicamente, mas tem que ter uma relação, e seria o primeiro passo, né? A Nova FAOL segue prestando o serviço por força de uma liminar concedida pela Justiça à Prefeitura. Esperando o prazo dessa determinação, como fica a população? Existe uma liminar que me obriga, e caso eu não faça, eu sou penalizado. Então, com toda certeza, eu não quero ser penalizado. A gente vai ter ônibus até dia 15. A partir do dia 15, até hoje, não há nenhum instrumento legal que diga a mim que eu sou obrigado a fazer. Mas eu digo à população de Nova Friburgo que se houver uma outra empresa a substituir a FAOL vai parar. Mas se não houver, a FAOL vai continuar prestando o mesmo serviço nas mesmas qualidades que vem prestando. Uma das grandes preocupações é o desemprego dos funcionários da Nova FAOL. Como fica essa situação? A gente não fez nenhuma demissão, não pretendemos fazer demissão nenhuma, tá certo? Como houve essa atrativa, e essa atrativa efetivamente ela é uma aquisição da empresa em si, obviamente isso está dando segurança aos meus funcionários, entendeu? Então a gente não vai demitir ninguém, entendeu? Com a certeza, só iremos fazer com a certeza absoluta que efetivamente eles estão empregados. Mas eu acho que isso não vai acontecer. Não vai acontecer demissão em maneira nenhuma. Ficando a FAOL ou ficando a empresa que efetivamente ganhou, porque ela vai suceder a FAOL e os funcionários continuarão com a mesma carteira no seu trabalho. A Nova FAOL cumpre a determinação de atender todos os horários? A gente não está efetivamente usando 100% da frota, tá certo? Até por uma questão de que hoje a gente tem um déficit grande dentro da empresa, então a gente está usando uma frota que a gente entende que atende a demanda, né, numa frequência que a gente acha que é regular. E diante de todo esse cenário, como está a relação entre a Nova FAOL e a Prefeitura? A última vez que nós tivemos contato com a Prefeitura, se eu não estiver errado, foi exatamente no dia em que tivemos no Palácio, onde foi dado a eles a informação e o documento de que nós estaríamos entregando o serviço no sentido financeiro, não no sentido operacional. Isso o tempo todo eu venho dizendo, tá certo? A gente tenha
tinha e tem a certeza, né, porque o próprio Ministério Público tem dito, falado e falou, e tem isso gravado, que a empresa que teria que fazer o emergencial seria a FAOL. Então, a gente simplesmente entregou isto a eles para que eles pudessem efetivamente fazer um novo contrato, uma vez que a gente não tinha contrato nenhum. Mas a interpretação que eles estão dando é que efetivamente a FAOL quer ir embora, que a FAOL quer ir embora, a FAOL não quer ir embora. Entramos em contato com a empresa que irá assumir o transporte na cidade, o Grupo Itapemirim, que por meio de nota informou que segue o processo de transição para o início das operações do Serviço de Transporte Coletivo de Nova Friburgo, cumprindo todos os requisitos técnicos e operacionais exigidos pelo contrato. Na última terça-feira, dia 6, Teresópolis completou 130 anos. Para homenagear o município de Teresa e das montanhas históricas, produzimos uma matéria exaltando as belezas e as curiosidades da cidade serrana. Teresópolis completa em 2021 130 anos de emancipação política administrativa. A cidade, colonizada por ingleses e dinamarqueses, só teve seu desenvolvimento cerca de 2 décadas depois de se tornar município, quando surgiu a ideia de criação do caminho do trem. Quando a ideia de um trem ligando Niterói a Teresópolis surge, aí o desenvolvimento vem junto com esse trem, né? Em 1908, a primeira viagem chega à nossa cidade e aí então começa a vir a elite carioca. Nós tivemos aqui a família Guinle, tivemos o dono da confeitaria Colombo, Manuel José Lebrão, né? E assim várias outras elites cariocas subindo a serra. Antes mesmo de sua emancipação, Teresópolis já era conhecida desta forma. Isso porque um proprietário de terras da região deu à imperatriz Teresa Cristina um de seus lotes como forma de atrair moradores da capital para o interior do Rio. Essa brincadeira para venda de terreno acabou pegando, né? Então toda a população já começou a chamar Teresópolis, cidade de Teresa, vamos para Teresópolis. E em 1891, quando o governador Portela resolve emancipar a cidade, ele mantém o carinho que a cidade já tem pelo nome, né? Então o nome já tinha pegado 30 anos praticamente antes e ele é perpetuado então nessa emancipação. Um dos principais atrativos da cidade é o Dedo de Deus. O pico pertence ao município vizinho de Guapimirim, mas sua visão privilegiada é de Teresópolis. Fora esse cartão postal, a cidade conta com diversas outras opções turísticas que se enquadram a todos os tipos de visitantes. Se é um turista que gosta de aventura, de trilha, caminhada, ele vai escolher um dos parques. Nós temos 3 parques. Se é um turista que vem com a família, que é uma coisa mais tranquila, sem muito caminhada, muita coisa, ele vai escolher um turismo mais cultural, urbano, passando pelos atrativos culturais e feirinha. E tem aqueles turistas que estão agora com a pandemia querendo descobrir uma coisa nova. Então hoje o foco nosso é o turismo rural, que é um espaço a céu aberto. Outro destaque da cidade é a Granja Comari. A casa da seleção brasileira foi erguida no município devido a uma combinação de fatores ligados à família Guinle. Na época, Arnaldo Guinle era presidente da CBD, a atual CBF, o que facilitou toda a negociação. Então, quando Carlos Guinle começa a dividir a sua Granja Comari em glebas para venda, seu irmão vê uma oportunidade. Opa, já tem um gramadão todo plantado ali, ele já tinha feito aquele platô onde hoje está a CBF exatamente para construir a sua mansão. E ele fala, poxa, por que você não vende isso para a CBD? Seria um bom lugar. Primeiro, o clima é muito próximo ao europeu. Então, se os jogadores puderem se preparar em Teresópolis, quando a gente for para uma Copa na Europa, a gente já está aclimatado, né? E segundo, é assim, a proximidade com o Rio de Janeiro facilitou tudo isso, né? Teresópolis, suas montanhas guardam história. De variada gastronomia, cidade musical, da dança, do proarte, das artes cênicas e visuais, da tecnologia, da ciência, das medicinas, do artesanato e da hotelaria. Cidade de Teresa, das mais belas paisagens, da força de trabalho do seu povo, da resiliência e da transformação.
inverno chegou com tudo e nessa estação a gente come mais, fica com preguiça de fazer exercícios físicos, esquece de passar o protetor solar, ou seja, a gente passa a se cuidar menos. Veja o que dizem os especialistas sobre a necessidade de redobrar os cuidados com a nossa saúde nesta época do ano. Com os dias frios e secos do inverno, são comuns as mudanças nos hábitos diários. Alguns destes costumes podem colocar a saúde em risco, então é importante estar de olho no sistema imunológico. Alimentos ricos em vitamina C, vitamina D, zinco, magnésio, selênio, todos esses nutrientes, né, são fundamentais para manter uma imunidade em dia. É importante estar atento à alimentação, já que no inverno muitas pessoas acabam comendo muito mais. Atenção aos pratos muito calóricos. Eles são mais apetitosos, mas não a melhor opção para o nosso corpo. Aumenta um pouco a necessidade basal de energia para manter nosso corpo aquecido. Mas essa necessidade é muito pequena e está embutido na nossa sociedade que no inverno a gente pode comer mais por conta dessas calorias que nosso corpo necessita para aumentar essa temperatura. Mas na verdade é muito pouca caloria a mais que você precisa, em torno de 5 a 10% do seu basal. Normalmente as academias costumam ficar lotadas no período mais quente do ano. Se exercitar não é uma tarefa fácil, principalmente nesta época mais fria. Mas existem alguns motivos para não desanimar da rotina de exercícios. As pessoas costumam infartar, né, mais no inverno, por quê? O nosso coração no inverno ele tem que trabalhar muito mais para bombear o sangue, né, por todo o nosso corpo. O exercício físico, né, aumenta a nossa produção de leucócitos e granulócitos, ou seja, ajudam a melhorar o nosso sistema imunológico. Para quem não quer sair de casa, a dica é fazer exercícios fáceis que vão ajudar a manter a saúde em dia. Agachamento, sentar e levantar do sofá ou sentar e levantar da cadeira, que são exercícios assim práticos de serem feitos, que não vão assim ter um risco, né, da pessoa se machucar fazendo exercício sozinho. Abdominal remador, outro exercício fácil assim para fazer em casa, o afundo, que são exercícios práticos, fáceis e seguros. No inverno é muito comum surgirem doenças respiratórias, mas outros problemas que podem surgir neste período mais frio do ano são os problemas relacionados à pele. Sua pele fica mais fragilizada e mais ressecada. E aí coça, pode dar dermatite. O primeiro passo, então, é evitar sabonete. Evitar mesmo, no inverno, quem tem pele seca, passar sabonete na axila, na região genital, embaixo da mama, pescoço, que é um pouquinho oleoso, pé, o resto do corpo, tipo as pernas, o abdômen, os braços, evitar sabonete. O que cair do que você usou aqui em cima, já caiu, já limpou. É de extrema importância manter o uso do protetor solar em sua rotina diária, mesmo na estação mais fria do ano, pois ainda há alta incidência de raios solares. O protetor tem que ser aquele protetor sequinho, anti-oleosidade, que não vá também ajudar a obstruir os poros e causar mais ainda a acne. Um jovem friburguense foi classificado para participar da Olimpíada Internacional de Matemática, a competição de matemática mais importante do mundo. E ele será o primeiro aluno da região serrana a participar da Olimpíada. Um orgulho para a cidade. Todas as ciências são humanas, inclusive as exatas. Pedro Lac faz parte do time que mostra paixão pela matemática desde pequeno. Eu gostava de xadrez, de matemática, desses quebra-cabeças lógicos. E foi a matemática que levou Pedro a conhecer as competições e a gostar ainda mais dos cálculos e ganhar vários títulos, um deles internacional. Eu fui para a OBMEP, passei, fui para a OBM, ganhei uma prata, mas aí eu não consegui nada na OBM. E aí eu voltei a estudar para o ano seguinte. E aí no ano seguinte eu consegui uma prata na OBMEP, consegui uma prata na OBM. Vim para a Lusofonia, que foi aqui, ganhei um ouro. Pedro vai participar da IMO 2021 e é o primeiro aluno da região serrana a participar dessa competição. E a rotina de estudos por aqui está pesada. Eu acordo, eu estudo, almoço, eu estudo e tem dia que eu vou estudando até 8, 9 da noite. Rafael é pai do Pedro e não esconde a felicidade de ver o filho ser um dos aprovados para a IMO. O maior orgulho, a maior alegria, né? E é dele, né? Assim, o mérito de fato é dele. A gente agradece sempre aos professores que
deram aula para ele desde o início da vida dele acadêmica, porque isso é muito importante. E depois de tanto estudo, chegou a hora de cruzar os dedos e ficar na torcida, não só pelo friburguense Pedro, mas também pela equipe do Brasil. No último ano o Brasil ficou em 10º, que foi um super resultado, e a gente torce também para o Brasil crescer, né, e o time olímpico ser forte e conseguir algo a mais. E para quem não gosta de matemática, aí vai uma dica do aluno olímpico. O maior conselho é procurar ver a lógica da matemática. Parar de tentar decorar fórmulas, de tentar seguir padrões e tentar realmente entender o que a matemática significa, entender desde o princípio. E o Multiplix Notícias à Semana fica por aqui. Outras informações sobre as regiões serrana e dos lagos do Rio você encontra no portal multiplix.com. A gente se encontra na próxima segunda, às 14h, no Multiplix Notícias da Hora. Um bom fim de semana para você!